Tá quente, velho. E aí, como é que vocês estão? Vim bater um papo aqui sincero com vocês. Esvaziar um pouco a mente, questão de algumas visões que eu tive sobre ser visto. É isso. Sobre, quem não é visto não é lembrado, aquelas coisas clichê que todo mundo fala por aí, né? Mas que é funcional, de fato. Não tem como negar isso. E eu cheguei nesse ponto depois de uma frase, de uma pergunta, na real, que eu vi do Pinho. Não sei se vocês conhecem o Pinho, mas o cara é foda, né? Ele fez uma pergunta que eu até postei no meu tweets. Deixa eu ver se eu acho aqui. A pergunta é essa aqui, que foi a última coisa que eu postei no meu tweets. É se você está realmente tentando. E eu digo ao nível da sua real capacidade. Pois o seu cérebro, o nosso cérebro, né, tende a nos enganar, inventando histórias de que você está se esforçando muito além do que realmente está. E de fato, né? Às vezes a gente fica se cobrando muito, achando que a gente está fazendo demais, sendo que a gente não chegou nem na metade do nosso ápice real, né? Da nossa capacidade real de fazer as coisas. Eu fiquei pensando muito nisso. Às vezes a gente começa a pensar em coisas que atrasam um pouco o nosso objetivo de vida e mesmo assim a gente se cobra muito achando que a gente está fazendo muito, sendo que a gente não está fazendo muito. A ideia que eu peguei foi referente a isso, né? Sobre ser visto. O que é fazer mais? Eu ainda acredito que eu sou um designer acima da média, mas bem antes de eu me achar acima da média, quando eu era um designer mediano, né? Eu pensava só em Instagram e Behance, né? Porque assim como todo designer mediano, não que você seja, não. Se você só pensa em Instagram e Behance, você não quer dizer que você seja um designer mediano, mas eu digo sobre fazer mais, ser visto em outras plataformas, tá ligado? Eu vi um story de uma amiga minha onde ela falava sobre LinkedIn e tudo mais, né? É uma plataforma óbvia para nós designer, só que muita gente não faz assim como eu. A primeira plataforma que eu decidi me aventurar, além do Behance e Instagram, foi justamente o LinkedIn. Não tive o retorno que eu imaginava que eu iria ter, mas mesmo assim a minha frequência de postagem lá segue a mesma. Eu posto uma coisa todo mês lá. Reaproveito conteúdos do meu Instagram e de outras plataformas e adapto para lá. E daí também eu fui, não é que eu conheci o Threads, mas eu decidi dar uma chance pro Threads, né? Daí eu fiz um post, esse post, eu não sei se vocês estão vendo esse aqui, ó, da Apple, né, sobre o Liquid Glass. E esse post deu muito bom, deu mais de 100 mil visualizações de alcance, né? Teve 1.400 curtidas, muita gente debatendo, repostando e tudo mais. E aí deu um estralo, né? Falei, pô, eu preciso trazer conteúdo pra cá, né? E comecei a consumir os conteúdos do Threads também. Daí eu comecei a dar oportunidade para outras plataformas, né? Pra, sei lá, ser visto, né? Esse é o assunto aqui, ser visto. Teve uma plataforma que me chamou muita atenção, que foi o Dribbble. Que no Dribbble, assim como acredito que todo designer pega de referência de lá, eu pego há muito tempo referência de lá, só que nunca me interessei, nunca nem passou pela minha cabeça que daria para criar conteúdo lá. Não criar conteúdo, mas apresentar o nosso trabalho. Daí eu fui tentar criar uma conta lá, consegui, e eu vi que não era como eu imaginava, né? Tipo assim, o Behance, por exemplo. Você cria uma conta no Behance e só posta no Behance, sem nenhuma restrição. Já no Dribbble, você não tem esse direito. Esse direito não, essa liberdade, né? Você não tem essa liberdade no Dribbble. No Dribbble você precisa de convite para poder divulgar teu trabalho lá, precisa de vários fatores bem chatos, mas que não são tão difíceis de conseguir, mas é chato. Na minha primeira vez, meu primeiro contato que eu tive de criar no Dribbble, eu desisti, tá ligado? Desisti mesmo. Falei, né, coisa chata. Aí depois eu falei, pô, será se eu tô fazendo mais do que eu sou capaz, né? Se eu tô dando o meu máximo nisso? Aí eu falei, pô, uma simples plataforma de criar conteúdo lá, onde eu possa divulgar meu trabalho e ser reconhecido. Eu não tô fazendo o mínimo de esforço para conseguir. E foi daí que eu tentei e consegui, tá ligado? Consegui criar minha conta no Dribbble, consigo postar livremente lá. Meus trabalhos, eles não tão óbvio, né? A gente começa e não é do jeito que a gente imagina, que vai viralizar e tudo mais, mas tá tendo views, né? 20, 30, 18, enfim, essa faixa de views aí para quem começou agora. Não tem nem um mês que eu criei minha conta, então é um número bom. E teve outra que eu conheci através do canal do Elton Luiz, que é o Substack. Esse laranjinha aqui, ó. O Substack,
ele me lembrou muito o Threads em questão de formato, o layout, tá ligado? Curtida, comentário, repostagem, texto e imagem. Acho que não tem vídeo. Eu rolei muito aqui, não tem vídeo, só tem link. Não tem vídeo. É só foto e texto. Isso é bom pra caramba. Quando eu criei a minha conta no Substack, apareceu vários interesses, né? Nichos do meu interesse. Aí eu fui selecionando finança, empreendedorismo, design gráfico, isso, aquilo, web design, enfim. Diversos interesses assim, eu fui clicando nos que eu queria ver, né? Os conteúdos que eu queria consumir. E começou a aparecer, tipo, diversas coisas muito interessantes aqui no Substack pra mim. De coisas que eu realmente quero consumir. E o do Substack eu achei interessante justamente por conta disso, dele entregar conteúdo de valor, diferente do Threads. O Threads a gente consegue sim, talvez treinar o algoritmo para entregar coisas de valor pra gente, mas de vez em sempre aparece conteúdos em alta lá. Felca, Ítalo Santos, Morango do Amor, sei lá, Virgínia. Essas merda aí, tá ligado? Que a gente não quer ver e aparece. Porque tá em alta e aparece lá. O algoritmo simplesmente tenta enfiar goela abaixo. E é uma merda por conta disso, mas é bom produzir conteúdo lá. No Threads é bom. É bom. Dá bom. Se tu tiver sorte, tu viraliza lá. Se tiver sorte, um conteúdo bom também. Mas aqui no Substack eu não testei muito ainda a questão da criação de conteúdo. Eu estou reaproveitando alguns conteúdos em formatos do que eu postava no LinkedIn, por exemplo, já que aqui só é sobre texto, né? Texto e imagem. Então eu estou pegando conteúdos meu do LinkedIn e reaproveitando aqui. E no Substack também tem uma coisa que é muito bom, que é a questão de pegar referência para conteúdo, né? Você lê uma coisa, um artigo e tipo assim, pô, além do conhecimento que tu adquire, tu tem uma ideia genial para um conteúdo. É assim que eu tenho feito meus últimos conteúdos do Instagram. Eu pego tanto do YouTube quanto do LinkedIn e agora do Substack, que é uma plataforma que eu estou consumindo bastante agora. É uma plataforma de muito valor mesmo. Muito foda. Muito foda. E é isso, eu falo muito, né? Eu começo a entrar em assuntos de cada coisa. Mas o ponto exato aqui, que eu quero te dizer, é pra você fazer mais, cara. Fazer mais, tá ligado? Tu tá dando o teu máximo? Assim como eu pensava que eu tava dando o meu máximo, eu não tava dando o meu máximo. Talvez se eu tivesse dando o meu máximo, eu estaria em um outro patamar, sabe? Uma outra realidade. Eu cheguei num ponto confortável da minha vida, no qual eu busquei, né? Sair do CLT, trabalho em casa. Tenho um setup dos sonhos, que ainda está em evolução. Mas eu poderia ter muito mais. Talvez um carro, talvez uma casa própria, né? Porque eu moro alugado. Mas enfim, isso é piras da cabeça, assim, que a gente fica pensando, pô, se eu tivesse feito mais, eu poderia ter mais, né? Matemática básica. Mas enfim, faça mais, cara. Faça mais. Cria a conta no Dribbble, no Substack, no LinkedIn. Se tiver outras, procura. Ó, tem Threads, começa a criar conteúdo por Threads. Mesmo que você não queira criar conteúdo, mas nessas plataformas tem clientes, tem pessoas que podem te empregar também. Seja numa agência, numa startup, numa empresa que sei lá, que combine com você, tá ligado? Eu só vim esvaziar um pouco minha mente e talvez usar isso aqui como um diário, tá ligado? Deixar essas ideias registradas em algum lugar. Pode ser de valor para alguém, para quem tá assistindo, talvez 10, 5, 15, 20 pessoas que assistam e absorvam o que eu falei. Mas é isso. Eu só queria testar uma coisa diferente e botar as ideias para fora também. Demorou? Quando eu tiver uma pira assim, que a minha cabeça estiver cheia e eu quiser falar mais, eu apareço aqui. Valeu.